Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Deus fala, Deus revela, Deus apresenta as verdades através da Bíblia Sagrada. E nós estamos aqui numa semana especial, o sábado, o sétimo dia do Senhor. O sábado do sétimo dia. E o tema de hoje, o sábado e a Igreja Adventista do sétimo dia. Nós temos visto aí o sábado e Jesus, o sábado e a igreja primitiva, o sábado e o povo de Israel, o sábado e o Éden. Agora vamos ver o sábado e a igreja adventista nesse nosso quinto dia desta série. Eu espero que você esteja apreciando, porque nós estamos aqui conferindo na Bíblia a respeito do sábado ao longo da história. Ok. Quando Deus estabeleceu o sábado no Éden, não existia Israel. Os judeus, Israel, os judeus, a igreja primitiva, mas todos estes seguiram a ordem divina e observaram o mandamento segundo o comando de Deus. E onde então entra os adventistas do sétimo dia na história do sábado? Ok, muito interessante. Quando nós falamos a respeito da igreja adventista, nós precisamos conhecer o contexto, o surgimento da igreja. A igreja primitiva, primeiro, ela foi lamentavelmente se contaminando. Ela foi permitindo o paganismo entrar no seio da igreja e ela se tornou então a Babilônia. A igreja que se prostituiu com os reis da terra, com a idolatria, com a promiscuidade, com o paganismo, e aí segue, ok? Então, dessa forma, então, foi através da igreja romana, católica, que então nós tivemos agora a proposta da mudança do sábado para o domingo, e se cumpriu a profecia de Daniel, capítulo 7 e o versículo 25. Eles mudaram, mas não sobre a ordem de Deus, porque Deus não muda, especialmente o que ele escreveu com o seu próprio dedo. Segue-se a história, e agora, por volta do ano 1000, nós temos os valdenses, e estes foram fiéis observadores do sábado, da lei de Deus, da palavra de Deus. E eu gostaria de te dizer como chegou então aos adventistas do sétimo dia. Através do movimento milerita, nós vamos ver isso agora no próximo texto, pode ir abrindo a Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 14 e o versículo 6, fala para nós do surgimento profético da Igreja Adventista do sétimo dia. Olha que coisa interessante. A Igreja Adventista tem data de nascimento na Bíblia, na profecia bíblica. Então, Guilherme Miller, ele começou a pregar a respeito da volta de Jesus. E nele se cumpriu, e no movimento milerita se cumpriu então Apocalipse capítulo 14, versículo 6, que diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. O evangelho são as boas novas. Quais as boas novas? As boas novas de salvação na pessoa de Jesus Cristo. E dentro das boas novas do Evangelho eterno tem a adoração a Jesus, tem a adoração a Deus, a adoração ao Criador, a adoração ao Redentor. Agora, qual é o dia? Então pare aqui um pouquinho. Nesse período, por volta do século XVIII para o século XIX, existia a Igreja Batista do sétimo dia, que ainda existe. E eles eram fiéis guardadores do sábado. E eles então agora se uniram ao movimento milerita. E ao se unirem ao movimento milerita, eles então apresentaram agora para aqueles que passariam de movimento milerita para os adventistas. E os adventistas, então, agora aceitaram a verdade do sábado, e é o que está aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, porque naquele período, Guilherme Miller ele pregou: temei a Deus e dai-lhe glória,
pois é chegada a hora do seu juízo. Esse foi o seu tom, a pregação do advento. Por isso a Igreja Adventista do Sétimo Dia abraçou essa linha de pensamento, de crença na volta de Jesus. E depois então que os batistas apresentaram para os adventistas, e olha como nós agradecemos aos batistas. Eu confesso que eu gostaria de que todos os batistas hoje, todas as ramificações da Igreja Batista, eles pudessem guardar o sábado, porque está na Bíblia e eles acreditavam piamente nisso. Como eu vibro com a Igreja Batista do Sétimo Dia naquele período, que foi usada por Deus para trazer essa verdade para os adventistas do Sétimo Dia. Então agora o que acontece? Esse movimento, que agora se torna um movimento adventista, abraça o sábado, a verdade do sábado. E na Bíblia diz assim: e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Esse verso, ele nos leva no tempo a Êxodo. A Êxodo, quando diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás todo, mas o sábado é o 7º dia do Senhor. Nele não fará nenhuma obra. E aí o texto bíblico cita. Por quê? Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha? Olha que coisa interessante que nós encontramos aqui em Êxodo, no capítulo 20 e a partir do verso 8. Verso 11 diz: porque em 6 dias fez o Senhor. O Criador. O que é o sábado? A adoração é um ponto de controvérsia. E então agora nós encontramos na Bíblia, e isso começou no céu, a adoração a Deus, a afronta a Deus por causa da sua lei. Então nós temos hoje o dia correto para a adoração a Deus, o principal dia para a adoração a Deus. Todos os dias nós adoramos a Deus, mas não são todos os dias que nós reservamos exclusivamente 24 horas para Deus, para buscar a Deus, para estar com o coração conectado a Deus. Então, adorar ao Criador. Deus ordenou a Adão: cesse as atividades na sexta-feira. Deus ordenou aos israelitas: cessa de colher o maná e trabalhar no 6º dia. Para o quê? Para que eles não pegassem lenha para cozinhar, para que eles pudessem. Jesus cessou as atividades e ele foi para a sinagoga, para a igreja no sábado. Amigo, para a igreja no sábado. Qual o dia para ir na igreja? No sábado, o dia do Senhor. Surge então aqui agora, nesse contexto, os adventistas do sétimo dia. O próprio nome, essa nomenclatura adventista do sétimo dia, prega 2 doutrinas fundamentais e importantes para os dias em que nós vivemos. Prega o advento, a volta de Jesus literal, vindo nas nuvens dos céus, e tem os sinais que antecedem, que anunciam a volta de Jesus, e tem o sábado, o dia exclusivo para Deus, totalmente para Deus. Quem mandou? Deus. Quem seguiu? Jesus, os seus discípulos, os seus fiéis. Olha, não se esqueça, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não é exclusiva sobre isso. Ainda há judeus sinceros e fiéis que observam conforme a palavra, como Deus ordenou no passado, guardam o sábado. Ainda há batistas do sétimo dia que observam o sábado. Agora, por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela preenche os requisitos como o povo que vai verdadeiramente viver a perspectiva como tendo o sinal de Deus? É por causa das 3 características. 2 estão em Apocalipse, capítulo 12, o versículo 17, e a outra está em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. E o interessante é que a primeira característica, ela repete nos 2 versos. No primeiro diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua... Quem são esses? Os que guardam os mandamentos. Depois, no texto de 14, 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os separados, os que guardam os mandamentos. O sábado, ele é o sinal de fidelidade do
povo de Deus que se prepara para a volta de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha apreciado. Se porventura você não é adventista, haja com a razão. Pesquisa na Bíblia e veja se os adventistas do sétimo dia estão sendo fiéis a Deus ao guardarem o sábado. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Nós queremos fazer parte do teu povo que se prepara para a volta de Jesus. Nós queremos fazer parte do teu povo que tem o sinal do Senhor, o selo de Deus, o sábado, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.